Bom, pessoal, hoje vamos falar sobre princípio fundamental da contagem, só que nós vamos falar sobre um assunto particular que é o arranjo e a permutação. Mas o foco nosso é a permutação, tá? O que seria permutação? Chamar de permutação simples. É você trocar, né, as coisas de lugar, né? Quantas formas diferentes você pode trocar as coisas de lugar e onde essa ordem ela importa. Então vamos ver alguns exemplos de que seria essa permutação. Por exemplo, quantos números de 5 algarismos podemos construir com os números ímpares? Podemos construir com os números ímpares 1, 3, 5, 7, 9, desde que estejam sempre juntos os algarismos 1 e 3. Então, olha só, eu vou pegar os algarismos 1 e 3 e juntar, formando um número só, formando um número 13, certo? Então, de 5 números, eu tenho aqui, ó, eu tenho 5 números, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Como eu estou juntando esse aqui de azul, 13, então agora eu vou ter apenas 4 números, ó. Se você contar comigo, ó, eu vou ter o 13, o 5, o 7, o 9. Porque eu quero que o 1 e o 3 fiquem sempre juntos, então é como se ele fosse um algarismo só. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4 apenas. Aí eu vou ter 4 escolhas para mim escolher dentre esses 4 elementos. Depois eu vou ter 3, 2 e 1. Por quê, professor? Porque eu quero que os algarismos 1 e 3 estejam sempre juntos, ok? Então, quando eu multiplico, vai dar 24. Mas o 13, ele pode estar ao contrário. Ele pode estar o 3 primeiro, depois o 1. Então, vira 31. Mas eu continuo tendo quantos algarismos? Ó? Eu continuo supondo 3 números, 4 números. Por quê? Porque o 31 é como se fosse um algarismo só. Então, de novo, eu vou ter lá, ó, 4, depois 3, depois 2, depois 1. Multiplicando tudo, 24. Ok? Como eu posso ter o número 13 ou o número 31? Só lembrar da teoria do E e do OU, né? O OU eu somo e o E eu multiplico. Então, como eu posso ter um ou o outro, no caso aqui, ele pode ser 13 ou 31, né, quando eu falo deles juntos. Então, aí eu tenho, então, os números e somo 24 mais 24, que vai dar 48. Só lembrando que não está escrito, mas tem que estar escrito assim, ó, distintos. Por quê, professor? Para justificar eu colocar 4, depois 3, depois 2, depois 1. Porque se não tivesse implícito a palavrinha distintos, ficaria 4, 4, 4 e 4. Por quê? Porque eu ia poder repetir esses algarismos, ok? Bom, então eu estou supondo que esses números eles são distintos, tá? A outra maneira é só você lembrar, né, que permutação é só você trocar as coisas de lugar. Então, permutação é P4, P4, ou seja, uma permutação de 4 fatorial e outros 4 fatorial. O que é P4? É você fazer 4 fatorial e 4 fatorial. O que é 4 fatorial? Multiplicar o 4 em ordem decrescente até chegar no 1, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Há 10 pessoas em um local, sendo 3 com camisas verdes, 3 com camisas amarelas, 2 com camisas azuis, 2 com camisas brancas. De quantos modos podemos perfilar todas essas 10 pessoas, de modo que os grupos com as camisas de mesma cor fiquem juntas? Bom, então verde, eu tenho 3 pessoas, então eu posso colocar as 3 pessoas, eu posso colocar para mim começar a organizar a equipe verde. Eu posso ter 3 escolhas, depois 2, depois 1. Então, eu tenho 6 escolhas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que essas 3 pessoas seja o Paulo, a Maria e o João. Então, eu posso colocar Paulo, Maria e João. Posso colocar Paulo, João e Maria. Eu posso colocar João, Paulo e Maria. João, Maria e Paulo. Eu posso colocar Maria, João, Paulo. Posso colocar Maria, Paulo, João. Então, aqui eu tenho quantas maneiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Só para justificar essa equipe verde, de quantas maneiras eu posso mexer nela. Então, eu posso mexer nela de 6 maneiras. Na equipe amarela, eu tenho, de novo, 3 pessoas. Então, também vou multiplicar ela 3, 2, 1, porque eu vou ter 6 maneiras de organizar essas pessoas de camisa amarela. A camisa azul eu tenho 2, então eu só posso
colocar de duas maneiras. Eu posso colocar, por exemplo, Pedro e o João e o Pedro. Só tem duas maneiras de eu colocar, ok? Bom, a branca, eu também tenho só duas pessoas, então eu só tenho duas maneiras de eu colocar as pessoas brancas numa fila. E as cores? Quantas cores eu tenho? Eu tenho 4 cores, né? Se você observar, ó, eu tenho essas cores aqui, ó. Então, como é que eu posso pensar nessas 4 cores? Eu posso colocar qualquer uma das 4 cores para começar a fila, depois eu coloco uma das 3 restantes, e depois 2, depois 1. Um exemplo, eu posso colocar assim, ó, verde, amarelo, azul e branco. Aqui vai ter 6 pessoas, aqui 6, aqui 2, aqui 2. Então, aqui vai dar um total de 10 na fila. O que eu estou fazendo é o seguinte, ó. A equipe verde eu posso manipular ela de 6 maneiras. A equipe amarela eu posso manipular ela também de 6, a azul de 2 e a branca de 2. E as cores eu posso manipular de quantas maneiras? De 24 maneiras. Por quê? Aqui eu posso colocar qualquer uma das 4 cores, depois qualquer uma das outras 3 restantes, ou seja, a fila ela pode ser verde, azul, verde, amarelo, azul e branca, mas ela poderia ser verde, amarelo, branco e azul, por exemplo. A fila tem que ter 10 pessoas e as cores tem que ter as pessoas juntas, tá? Bom, e para finalizar, então, a fila pode ser feita de quantas maneiras? É só multiplicar tudo, tá? Então, eu estou multiplicando 6, 6, 2, 2, 24. Então, eu posso montar essa fila de 3.456 formas diferentes. Por quê? Porque além de eu misturar as pessoas da mesma cor, na própria cor, eu ainda posso misturar todas as cores na fila sem misturar os integrantes, né? Eu posso trocar de ordem o grupo de pessoas que tem a mesma cor, tá? Por isso que ficou esse valor. Outra maneira de você pensar é você calcular os fatoriais, né? No caso, as permutações de cada um. Ó. A permutação do verde é só permutar 3. O que é permutar 3? Fazer 3, 2 e 1. E vai dar 6. E assim sucessivamente. Mas eu acho que essa ideia principal que ficou mais fácil. Pessoal, então olha só. O próximo exercício é esse aqui. Vamos entender essa engenharia do exercício. Olha, o total de números formados com os algarismos distintos maiores que 50.000 e menores que 90.000 e que são divisíveis por 5 Então vamos entender? Ó, os números que eu tenho que escolher são de 0 a 9, então dá um total de 10, tá? O número tem que estar entre 50.000 e 90.000, então ele tem que ter 5 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos entender. Para ele ser divisível por 5, ele tem que terminar, em 0 ou em 5, certo? Por exemplo, 25, ele é divisível por 5. O 80, ele é divisível por 5. Por quê? Porque ele terminou em 0 e o outro terminou em 5. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Agora vamos lá. O que acontece? Um número para ele ser maior que 50.000, ele tem que começar ou com 5, ou com 6, porque aí vai dar 60.000, ou 7, porque aí vai dar 70.000, alguma coisa. Imagina, qual é o número maior que 50.000? Por exemplo, 60.000. 50.001. 50.001. O 50.001 não é maior do que 50.000? E ele começou com quanto? Com 5. Então, os números que eu posso começar aqui tem que ser com 5, com 6, com 7 ou com 8, tá? Então, eu vou ter quantas escolhas? Eu vou ter 4 escolhas. Muito bem, tenho 4 escolhas. Só que, se eu supor que esse número começou com 5, significa que ele não vai poder terminar com 5. Lembra que ele, para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Então, se eu supor que ele está começando com 5, eu tenho que descartar esse 5. Então, ele só vai poder terminar com quanto? Com 0. Então, olha só. Todos os números que está aqui, ele está terminando com o quê? Com 0. E tem quantos zeros aqui para me escolher? Apenas um 0. Então, olha só. Se eu tirar o 0 da história, por que eu vou ter que tirar o 0 da história? Porque eles são distintos. Então, se eu tirar o 0 das escolhas, sobra 9 escolhas. Só que eu não já preenchi essa casa, vamos supor que eu tirei o 5. Então, sobrou quantas escolhas? Se eu tirar o 0 e o 5, sobrou 8. Aí, vamos tirar mais um número. Sobra quanto? 7. Vamos tirar mais um número.
Sobra quanto? 6. Então, eu tenho 4 escolhas, porque só posso começar com essas 4. Eu tenho uma escolha porque vai terminar em 0, tá? Ele ser múltiplo divisível por 5. E eu tenho 8, 7, 6, por quê? Porque eu já preenchi duas casas, essa casa e essa casa. Multiplicando todos os números, né? Quando eu multiplico tudo, vai dar 1.344. Ok. Só que esses 1.344 são todos os números que terminam com o quê? Com 0. Falta, lembra que o número para ser divisível por 5 tem que terminar em 0 e 5. Eu já contei todos os números que terminam com 0. Agora vamos contar todos os números que terminam com 5. Eu tenho quantos números 5 aqui para me escolher aqui, ó, desses 10 possíveis? Eu tenho apenas um. Então, se eu tenho um, eu tenho uma escolha, tá aqui, ó. Então, vamos tirar o 5 já da jogada, porque eu não posso repetir mais. Já deixei ele aqui. Então, uma escolha, que é o número 5. Beleza. No início, como eu já escolhi o 5, eu só posso começar com 6, 7 e 8. Por quê, professor? Porque 6, 7 e 8 são os números que se eu começar, vai ser maior que 50 mil. Ah, é o 5, professor, lá. Não vou colocar ele mais. Por quê? Porque eu já deixei ele aqui no final, tá? Então, eu tiro. Então, agora, ao invés de ter 4 escolhas, só sobrou quantas escolhas aqui? 3. Então, eu vou lá e tiro uma das escolhas. Já tirei o 5, vou tirar uma dessas 3 escolhas. Vou tirar o 6. Sobrou quanto agora? Se eu tirei 2 números, sobra quanto? 8, depois o 7, depois o 6. Quando eu multiplico tudo, ó, deu 1.008. Ou seja, 1.344 termina com 0 e 1.008 termina com 5. Então, são quantos números que terminam com 0 ou 5? Lembra do ou? Eu somo. Então, quando eu somo esses dois valores, deu 2.352, que seria a letra B, resposta. Bom, continuando falando sobre permutação, vem agora o tal da permutação com repetição. O que é permutação com repetição? É que eu vou ter, por exemplo, alguns elementos que se repetem. Olha só esse anagrama. Quantos anagramas da palavra amargura começa com a letra A? Bom, eu só tenho que lembrar que a amargura tem 1, 2, 3. Ele vai ter 3 letras As. Ele também vai ter 1, 2. Ele vai ter 2 letras R's. Isso a gente vai ter que lembrar para a gente poder responder esse exercício. Ele quer que comece com a letra A. Beleza, então se ele quer que comece a letra A, eu vou fixar essa letra A no início. Esse aqui é fixo. Se a letra A tem que começar com A, sobrou quantas letras para mim brincar de trocar de lugar? Só sobrou a palavra amargura e eu vou trocá-las de lugar. Então aqui eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é só fazer o quê? 7 fatorial. Ok? Só que tem um probleminha, né? Se eu trocar o A com esse outro A de lugar, a palavra vai mudar? Não vai. Se eu trocar o R com outro R, vai mudar? Não vai. Então, o que a gente faz? A gente vê quais são as letras que são repetidas. Eu tenho quantos As repetidos aqui nessa palavra amargura? Lembre-se, eu não vou contar mais o primeiro A, porque ele vai ficar fixo. O A vai estar aqui no início, ó, fixo. Eu não mudo ele. Então, eu tenho quantos As aqui na palavra amargura? Eu tenho 2 letras As. Então, eu faço 2 fatorial. Vezes, quantas letras R's? Eu tenho 2. Então, 2 fatorial, 2 letras R's. Então, o que é permutação com repetição? Você coloca o fatorial de todas as letras no numerador e no denominador você multiplica o fatorial da quantidade de letras repetidas. Então, eu tenho 2 As e 2 R's. Então, eu faço 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, aqui vai ficar assim, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Por que eu vou parar lá no 2 fatorial? Porque eu vou ter 2 vezes 1, né? E depois eu vou ter 2 fatorial. Eu posso cortar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. E o que é 2 fatorial? É 2, né? Porque 2 vezes 1 é 2. Então eu posso multiplicar tudo que está lá em cima, né? Para ver quanto ele vai dar. E dividir por 2. Ok? Então, vamos lá. Se eu multiplicar tudo que está lá em cima, é o 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, certo? Vai dar um total, ó, aqui vai dar um total de 2.520. Vamos lá? Vamos lá de novo. Deixa eu
Vou botar aqui, senão não vai dar problema. Então, aqui, ó, eu vou fixar o A, e aqui vai ficar, então, 7 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Essa aqui é a letra A. De onde vem isso? 2 A's e 2 R's. Aqui em cima, 7 fatorial vai dar 2.520, certo? Aqui embaixo, ó, se eu multiplicar, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui vai dar o quê? 4. Se eu dividir 4, então, vai dar um total de 630 anagramas, tá? Essa é a letra A. Na letra B, o que a gente tem? Começa com a letra U. Então, vamos lá. Quantos anagramas começa com a letra U? Então, na palavra amargura, eu vou pegar o U por no início e vou fixar. Fixa. Então, tira o U da palavra amargura. Não vai sobrar 7, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do mesmo jeito? Vai, então vai ficar, ó, 7 fatorial sobre. Ah, professor, vai dar a mesma coisa. Não, porque agora, se eu estou tirando a letra U, tem quantas letras A's agora? Vai ter 3 letras A's. Então, aqui, ó, 7 fatorial, 3 letras A's e 2 fatorial, que é 2 letras R. São as letras repetidas. Ok? Então, o que a gente vai ter agora? A gente pode fazer 7 fatorial para ver quanto que vai dar. Tá? E vai dar, aqui em cima, vai dar 5.040. E aqui embaixo ó, vai dar 3 fatorial. Ó. 3 fatorial ó, é 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar 6. E 2 fatorial, né, é 2 vezes 1. Vai dar 2. Aqui vai dar 2. Então, ficou 5.040 dividido por 12, né? Aqui não vai dar 12, né? Aqui vai dar 12. Então, se eu dividir por 12, vai dar 420. Então, total aqui, ó, 420 anagramas. Bom, aí vem aí a letra C. O que diz na letra C? Começam com consoante. Beleza. Então, eu tenho a palavra amargura. Quantos começam com consoante? Quem são as consoantes? Vamos lá. Consoantes vai ser a letra, vamos lá, M, R, né, G e só. Lembrando que a letra R tem duas, né? Duas letras R's. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Você quer que comece com a letra, com as consoantes, então eu vou ter começando com M, começando com G e começando com R. Então, vamos lá. A palavra amargura tem 8 letras. Se eu quero que comece com M, sobra quantas letras? 7. Aqui começa com G, sobra 7. Começa com R, sobra 7. Agora é só a gente entender. Ó. Se começa com M, dá 7 fatorial dividido pelas repetidas. Então, vamos lá. Vou apagar aqui para a gente fazer com espaço. Começa com a letra M. Então, 7 fatorial, as repetidas são 3 letras A's e 2 letras R's. Essa continha eu já fiz aqui, vai dar 420. Se eu começo com a letra G, também vai ter 7 fatorial. Ó, se eu começo com a letra G, é como se eu estivesse tirando o G da história. Começa com G, sobra 7. E tem 3 letras A's e 2 letras R's. Então, aqui também vai dar 420. E se eu começo com a letra R, o que vai acontecer? Aqui também vai dar 7 fatorial. E aqui embaixo vai dar 3 letras A's. Só que não vai ter 2 R's, né? Então, não preciso colocar aqui, ó. Se eu começo com a letra R, eu vou cortar a letra R. Então, significa que eu vou ter 3 letras A's e uma letra R só. Então, não tem mais para mim colocar aqui embaixo. Então, vai ficar 7 fatorial dividido por 6. Ou seja, aqui vai ficar 5.040 dividido para 3 fatorial vai dar 6. Então, pronto. 5.040 dividido para 6, que vai dar 840. Aí, então, quantos anagramas começam com consoante? É só somar. Ó. Pode começar com M, ou com G, ou com R. Então, soma tudo. Ó. 420 mais 420 mais 840. Pronto. Então, dá um total de 1.680. 1.680 anagramas.
Aí, essa é a permutação com repetição, ok? Bom, no exemplo do livro, tem lá um exemplo 10 para o seguinte, ó. Quantos números de dois algarismos diferentes, ou seja, eu não posso repetir, podemos escrever com esses números que está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ou seja, tem 9 dígitos. Então, eu quero formar um número que tem unidade e dezena. E eles têm que ser diferentes, que a gente pode escrever. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho 9 escolhas. Eu tenho 9 escolhas para as dezenas. Como eu não posso repetir o número, então eu vou tirar 1. Porque eu já preenchi a dezena. Sobrou quantas escolhas agora? Sobrou 8 escolhas. Então, quando eu multiplico, vai dar 72 números diferentes que a gente pode construir. Tá? Exemplo 16. Quantos algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com esses números? Quantos números de 3 algarismos distintos? A palavrinha de novo. Ó. Distintos é que eu não posso repetir. Então, eu vou ter aqui, 1, 2, 3. Eu tenho unidade, dezena e centena. E esses números têm que ser maiores que 350. Beleza. Para um número ser maior que 350, ele pode começar com 1? Não. Ele pode começar com 2? Também não, porque ele vai dar 100 e pouco ou 200 e pouco. Pode começar com 3? Pode. Pode começar com 4? Pode. Com 5? Pode. Com 6? Pode. Então, eu tenho quantas escolhas para centenas aqui, para começar esse número? Eu tenho 4 escolhas. Muito bem. Como eles são distintos, então dessas 4 escolhas aqui, essas 4 escolhas, eu vou eliminar uma. Vamos supor que eu vou eliminar esses 6 aqui. Sobrou quantas escolhas para colocar nas dezenas? Sobrou todos esses. Essas são as escolhas. Então, sobrou um total de 5 escolhas. Como eu não posso repetir, eu vou ter que tirar mais um número desses. Aí, sobrou quantas escolhas agora para colocar na unidade? 4. Agora é só multiplicar. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 4 vai dar 80. Então, existe 80 números maiores que 350, né? Formado com números distintos de 1 a 6. Tá? Esse é o exercício 16 do livro, da página 212. Bom, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro. Então, um abraço.